O motorista de um carro de luxo atropelou e matou um motoboy de 21 anos após uma briga de trânsito na zona sul de São Paulo. A vítima foi prensada em um poste e não resistiu. Uma câmera de segurança registrou o atropelamento. Marcos trabalha como motociclista há mais de 20 anos. Nesse período já sofreu vários acidentes, inclusive em junho deste ano. Em 2016, um mais grave, quando um motorista alcoolizado o atropelou em um cruzamento de uma avenida em São Paulo. Na época, ele teve diversas fraturas pelo corpo e ficou 3 meses em coma. Se eu for colocar mesmo assim, eu acho que dá mais de 8 acidentes ou mais, viu? Isso porque você ali prestando atenção no dia a dia no trânsito. Porque se, vamos supor, uma distração sua, acho que sofreria mais acidentes. Entre janeiro e junho deste ano, 3.000 pessoas morreram em acidentes de trânsito no estado de São Paulo. São 23% a mais se comparado com o mesmo período do ano passado. Só na cidade de São Paulo foram 522 mortes no primeiro semestre, contra 395 de janeiro a junho de 2023, um aumento de 30%. É o primeiro semestre com mais mortes por acidente no trânsito nos últimos 9 anos na cidade. Também de acordo com o Infociga, os motociclistas seguem sendo os que mais morrem no trânsito. Apenas no primeiro semestre deste ano, na cidade de São Paulo, foram registradas 213 mortes desses motoristas, 42% a mais que no mesmo período do ano passado, e um número recorde desde que os dados começaram a ser contabilizados. E pelos aplicativos de entrega tem tido um aumento muito grande do uso das motos, que são meios de transportes mais ágeis e rápidos, né, semelhante ao carro, mas bem mais ágil pelo tamanho, que acabam sofrendo muita ocorrência. Então é um meio de transporte que demanda um cuidado de segurança um pouco maior. Uma das iniciativas da Prefeitura de São Paulo para reduzir os acidentes com motos foi a implementação da faixa azul, exclusiva para motociclistas, em algumas das principais vias da capital paulista. A expansão das faixas azuis nas rodovias, né, estaduais e federais. Hoje o que a gente espera é que essas empresas, né, que o governo federal enquadre essas empresas de aplicativo nas leis existentes, que é a lei que regulamenta a nossa categoria. Isso aí vai diminuir bastante o número de acidentes e de vítimas fatais no trânsito. Bom, você deve ter percebido que a reportagem que você acabou de assistir foi sobre o aumento do número de mortes em acidentes de trânsito na capital paulista, o maior desde 2016. Agora sim, vemos a reportagem sobre o motorista de um carro de luxo que atropelou e matou um motoboy de 21 anos após uma briga de trânsito também em São Paulo. Essas imagens fundamentais na investigação mostram a moto e logo atrás o Porsche em alta velocidade perseguindo o motociclista. Essa outra imagem mostra quando o carro alcança a motocicleta, que é arrastada e prensada contra o poste. O estrondo causado pela batida foi grande. E em seguida, o silêncio. Os dois veículos vinham por essa via. Primeiro a moto foi prensada contra um poste que estava aqui e que já foi trocado. E depois ela foi prensada novamente contra aquela árvore. A moto ficou totalmente destruída. O motorista do Porsche e a namorada dele ficaram no local. Equipes de socorro tentaram reanimar a vítima, Pedro Caíque Ventura, de 21 anos. Ele foi levado para o hospital do Grajaú, mas não resistiu. O Porsche era conduzido por Igor Ferreira, de 22 anos. Ele disse para a polícia que Pedro Caíque quebrou o retrovisor do carro com um chute e por isso saiu em busca do motociclista. Para nós está claro, não precisa, só ver as imagens. A gente não precisa ter que ficar falando, porque poderia ter parado. Por que ele não, ele falou que estava buzinando, por que ele não parou do lado? Tentou conversar, tentou fazer alguma coisa, anotou a placa, corresse atrás. Agora simplesmente ele foi lá, tirou a vida do meu filho e está por isso. E achar que vai ficar impune? Não vai, não vai. Já na delegacia, o pai de Pedro, revoltado, tentou agredir o motorista Igor Ferreira. O teste do bafômetro deu negativo, então ele não estava alcoolizado,
Ele não fez absolutamente nada de errado. Inicialmente, a polícia informou que o caso seria investigado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mas a Secretaria da Segurança Pública afirmou que, após analisar as imagens de câmeras de segurança, o motorista foi autuado por homicídio doloso com dolo eventual. Ele permanecerá preso e deverá passar por audiência de custódia amanhã. Através das imagens colhidas, a dinâmica dos fatos, decidimos por autuar o Igor em flagrante delito por homicídio na modalidade de dolosa. Ele conta uma história que não bate com a velocidade que a gente vê nas imagens desenvolvidas pelo veículo, bem como as posições, inicialmente a posição em que a moto estava. Então, nós acreditamos, e isso que nos convenceu, que ele teve um momento de fúria e perseguiu o motociclista, acabando por atropelá-lo. E em Fortaleza, um motorista embriagado foi preso em flagrante após atropelar 3 pessoas. Motorista de 18 anos invadiu a contramão, bateu em um carro e em uma moto e atropelou outras 3 pessoas. Uma das feridas é a influenciadora Lorena Rocha. Ela teve sangramentos e está internada em estado grave. Segundo testemunhas, os dois discutiram em uma boate momentos antes do acidente. O homem estava alcoolizado e foi preso em flagrante. Não há informações sobre o estado de saúde das outras vítimas. 5 pessoas morreram e 11 ficaram feridas em um grave acidente envolvendo 2 caminhões e um ônibus no quilômetro 205 da BR-364 em Rondonópolis, a cerca de 220 quilômetros de Cuiabá. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma carreta invadiu a pista contrária, batendo de frente com o ônibus com aproximadamente 25 passageiros. O motorista do outro caminhão não conseguiu desviar e também colidiu. Devido ao impacto da batida, houve um incêndio que atingiu os 3 veículos. Em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, um policial militar matou a ex-mulher dentro de uma boate. Depois do crime, ele foi espancado pelas pessoas que estavam por lá. Maria do Carmo Oliveira, de 34 anos, levou 4 tiros disparados pelo ex-marido, o policial militar Lindinaldo Severino da Silva, de 39 anos. Ela estava em uma boate na madrugada deste domingo com amigas, quando o homem chegou e começou a atirar. Câmeras de segurança registraram o desespero das pessoas tentando fugir do local. Um homem chegou a tomar a arma do criminoso. A mulher foi socorrida, mas morreu no hospital. Revoltada, a população espancou o PM no meio da rua. O militar está preso. Um trem atingiu um ônibus de turismo em Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais. O veículo parou de funcionar enquanto atravessava a linha férrea que corta a cidade. As imagens do acidente são impressionantes. Testemunhas registraram o momento da batida. O impacto partiu o ônibus ao meio. O motorista e os 6 passageiros que estavam no coletivo conseguiram descer segundos antes da colisão. O grupo voltava de uma excursão a Guarapari, no Espírito Santo, quando o veículo teve uma pane elétrica e parou de funcionar em cima da linha férrea. O ônibus ficou totalmente destruído. A passarela de pedestres também foi arrancada no acidente. O maquinista, que era o único ocupante da locomotiva, não ficou ferido. Os destroços da batida foram retirados nessa manhã. As malas e pertences dos passageiros ficaram espalhados pelo local. A concessionária que administra a ferrovia lamentou o ocorrido e ressaltou que o maquinista cumpriu todos os procedimentos de segurança. No Amazonas, continuam as buscas pelas vítimas de um incêndio que atingiu um barco no Rio Negro, em Manaus, neste sábado. Como a embarcação não tinha uma lista de passageiros, o número de desaparecidos é incerto. Ao menos 3 pessoas morreram e 59 feridos foram resgatados. A causa do incêndio ainda não foi divulgada. O Ministério Público pediu a quebra do sigilo telefônico e de dados da médica presa após sequestrar uma recém-nascida de dentro do Hospital das Clínicas de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Aquele caso
bizarro, absurdo que a gente assistiu na semana passada. O repórter Rodrigo Cabral está ao vivo em Belo Horizonte, tem mais informações sobre a investigação. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Amanda, Augusto, a todos que acompanham o Rede TV News. Esse pedido dos promotores que investigam o caso ainda é analisado pela 2ª Vara Criminal de Itumbiara, em Goiás, onde a médica está presa. O Ministério Público entende que a quebra do sigilo telefônico e de dados no aparelho celular da neurologista Cláudia Soares Alves é essencial para a investigação. Cláudia foi flagrada por câmeras de segurança raptando uma recém-nascida dentro do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Ela saiu com a bebê escondida em uma mochila e foi detida horas depois na cidade de Itumbiara, a 130 quilômetros do local do sequestro. A médica teve a prisão preventiva decretada após passar por audiência de custódia. Para a polícia, o crime foi premeditado. Com uma identidade falsa de pediatra, Cláudia chegou a entrar em outros quartos, mas como os bebês eram do sexo masculino, ela seguiu procurando até encontrar uma menina. A investigada já tinha comprado um enxoval completo, todo na cor rosa. A defesa alega que Cláudia Alves sofre de transtorno psiquiátrico e não tinha capacidade de compreender a gravidade de suas ações no momento do sequestro. Os advogados vão pedir um exame para atestar incidente de insanidade mental. A criança e a mãe já receberam alta e estão em casa. Amanda, Augusto. Perfeito, obrigado, Cabral. A Fiocruz anunciou um acordo para o investimento de 92 milhões de reais para a fabricação de vacinas. O anúncio foi feito no primeiro dia da Cúpula Global de Preparação para Pandemias de 2024, que acontece no Rio de Janeiro. O evento, organizado pelo Ministério da Saúde, Fiocruz e a Coalizão para Inovações em Preparação para Epidemias, a CEP, tem como objetivo evitar cenários como o que vivemos em 2020, durante a pandemia da Covid-19. No Brasil, mais de 700 mil pessoas morreram por causa da doença. Muito se falou da velocidade do desenvolvimento de vacinas naquele período, mas é fundamental lembrar que isso foi fruto também de um financiamento consistente de pesquisas a instituições, a laboratórios, que fizeram a diferença no enfrentamento à pandemia. Estamos em um novo momento no Brasil. Dizemos que, ao contrário do que vivemos de forma tão dura durante a pandemia de Covid-19, a ciência voltou. E voltou com compromisso e engajamento no enfrentamento das questões de saúde pública. Entre os objetivos da cúpula está o fortalecimento da capacidade de produção local e regional de vacinas, diagnósticos e terapias para responder a uma futura pandemia em até 100 dias, um terço do tempo que se levou para criar a vacina contra a Covid-19. Sem dúvida, o Brasil tem condições de adotar esse objetivo. O Brasil é parte desse esforço e nós retomamos uma agenda que as instituições de pesquisa científicas levantaram com muita força, né? A exemplo do papel que a Fiocruz e o Instituto Butantan tiveram na pandemia, as universidades, e agora nós temos um governo liderado pelo presidente Lula que coloca esse ponto como estratégico. No evento, a Fiocruz assinou um acordo com a CEP, que vai investir aproximadamente 92 milhões de reais para a produção de vacinas no laboratório Biomanguinhos, no Rio de Janeiro, um dos maiores fabricantes de imunizantes da América Latina. A ideia hoje é que tenhamos uma produção local capaz de dar conta da demanda que uma possível pandemia possa trazer. Não há condição de apenas os países do norte produzirem vacina para o mundo, não deu certo na Covid, como todos nós presenciamos. Então a ideia é também incluir países do sul global, onde Biomanguinhos com certeza terá destaque, a Fiocruz terá destaque nisso. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, falou ainda sobre a morte de uma criança por coqueluche em Londrina, no Paraná. A vítima era um bebê de 6 meses que estava com a vacinação atrasada. É a primeira vez que uma morte pela doença é registrada em 3 anos. A ministra afirmou que o caso não chega a ligar um alerta, mas ressaltou a importância da vacinação.
Não ligam alerta porque nós também reforçamos uma vigilância permanente em relação a qualquer agravo de saúde, e a questão da coqueluche, termos essa morte agora é motivo de lamentarmos e reforçarmos que é uma doença prevenível por vacina. Então, recomendar fortemente a vacinação. Todas as orientações estão no site do Ministério e estaremos acompanhando e trabalhando para evitar novos casos. Um balão caiu pegando fogo dentro do Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. O caso ocorreu no início da noite de ontem. Segundo a gestora do parque, o fogo foi contido por bombeiros civis e não impactou na fauna e flora do local. Ninguém se feriu. O estudo da NASA, que viralizou nas redes sociais, foi desmentido, ainda bem, porque esse artigo dizia que o Brasil, ou partes do Brasil, se tornariam inabitáveis em apenas 50 anos por causa das mudanças climáticas. Não é bem assim, mas nem por isso o assunto deixa de ser preocupante. Haja água de coco para se refrescar nesse verão. Quer dizer, nesse inverno com cara de verão. A cidade de São Paulo registrou no último domingo o dia mais quente do mês de julho, 28,5 graus. O nariz fica seco, né? Fica difícil para conseguir fazer exercício. Recentemente, um artigo publicado pela NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, viralizou ao citar locais que se tornariam inabitáveis em 50 anos com o aquecimento global. O Brasil seria um deles. A notícia preocupou muita gente. É lamentável, né? É preocupante. Agora, o mais lamentável é que eu não vejo muita mudança, muita solução para isso. O artigo da NASA foi baseado em um estudo publicado em 2020 pela revista científica Science. O texto relaciona áreas potencialmente vulneráveis ao aumento da temperatura de bulbo úmido, uma medida que relaciona calor e umidade do ar. Acontece que o Brasil, na verdade, não foi citado na publicação. Mesmo assim, o tema continua preocupante. Um observatório europeu registrou agora no mês de julho o dia mais quente da história. A temperatura média global do ar atingiu 17,9 graus. O dado se soma à lista de recordes de calor que o planeta vem enfrentando nos últimos anos. Em 2023, o planeta registrou o mês de junho mais quente da história. A marca foi sendo quebrada mês a mês até junho deste ano. No cenário nacional, especialistas afirmam que o interior do Brasil é o que mais preocupa. Porque é uma extensão continental muito grande, está longe, né, relativamente longe dos oceanos. Então, é uma região seca e que se não chover, se não chegar a frentes frias, vai acumulando calor, acumulando. Então, desenvolve, né, o que a gente costuma chamar de ondas de calor. E olha, mais de 130 cidades de Minas Gerais já decretaram situação de emergência por causa da seca. A falta de chuva e a imprudência humana provocam aumento expressivo do número de queimadas. Quase 15 mil foram registradas desde o começo do ano. O período de estiagem na região metropolitana de Belo Horizonte tem mais de 100 dias. A última chuva foi em 18 de abril. A Defesa Civil emitiu alerta de baixa umidade relativa do ar. Com a massa de ar seco, o índice fica abaixo de 30% à tarde. O ideal é acima de 60%. O avanço das queimadas também preocupa. O número de incêndios em vegetação no mês de julho aqui em Minas Gerais já é maior que o registrado no mesmo período do ano passado. Os bombeiros atenderam mais de 3.300 ocorrências, quase 10% a mais que em 2023. Na semana passada, este incêndio consumiu uma região da Serra da Moeda. A área de proteção ambiental concentra parte da reserva de Mata Atlântica ainda preservada na Grande BH. A gente tem vivido anos cada vez com a temperatura maior, né, vegetação mais seca. Nós estamos num período em que a incidência de ventos é muito grande, então isso facilita, né, a propagação do fogo e dificulta o combate, uma vez que áreas maiores estão sendo queimadas. A estatística mostra ainda que maio e junho tiveram o maior número de focos de incêndio dos últimos 5 anos para o período. Só no mês passado foram quase 4 mil queimadas.
a maioria em lotes vagos ou em áreas não protegidas. 99% estão em áreas onde existem pessoas que vão utilizar do fogo para queimar lixo, queimar pastagens, para replantio. Então, o homem é o principal responsável, sim, pelos incêndios em vegetação. Segundo os bombeiros, agosto e setembro costumam ser os meses com mais ocorrências desse tipo. Os militares alertam também que causar incêndio levando perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio é crime previsto no Código Penal. A pena é de 3 a 6 anos de prisão e multa. A gente tem problemas respiratórios, problemas relacionados à fauna e flora, diminuição de espécies, as próprias nascentes são prejudicadas, E a conscientização é o principal recado que tem que ser dado. Mato Grosso registrou mais de 390 focos de incêndio nesse fim de semana, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O número representa aumento de mais 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Os registros ocorreram em 3 biomas diferentes, a maioria na Amazônia. Pois é, as queimadas na Amazônia atingiram recorde histórico neste mês. Desde o início do ano já são mais de 22 mil focos de incêndio. De 1º de janeiro até hoje foram 22.634 focos de calor na Amazônia. Um aumento de 43,2% em comparação aos 7 primeiros meses de 2023 e um recorde em quase 20 anos. As informações são do Sistema de Monitoramento do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O tempo quente e seco, esperado para os próximos dias, preocupa os especialistas. Historicamente, é esperado um aumento de desmatamento na Amazônia, desmatamento e queimadas na Amazônia entre os meses de julho a outubro. Essa época é conhecida como verão amazônico, quando justamente diminui a quantidade de chuva e a umidade do ar e aumenta a temperatura. A gente tem que lembrar também que a gente saiu aí do ano mais quente nos últimos 100 mil anos e a gente está batendo recorde em temperaturas mensais aí ao longo dos últimos 13 meses. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a mudança climática provocada por fenômenos naturais como o El Niño encurtou a estação chuvosa na Amazônia em média em 27 dias nos últimos 15 anos. Em junho, o governo federal anunciou uma série de pacotes para conter as queimadas no Pantanal e na Amazônia. E ainda sobre o clima na Amazônia, na tarde de hoje, a Agência Nacional de Águas e Saneamento declarou até 30 de novembro situação crítica de escassez de recursos hídricos no Rio Madeira, que abriga 2 das maiores usinas hidrelétricas do país, Jirau e Santo Antônio. Juntas, elas representam cerca de 7% da capacidade de geração do sistema elétrico brasileiro. E agora é hora da gente conversar com Igor Silveira para saber como fica o tempo amanhã em todo o país. Igor, boa noite. Vamos lá, boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Olha, amanhã tem previsão de chuva fraca isolada no Paraná e em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul não chove, viu? Mas o destaque ainda é a frente fria por causa da alta polar que está lá na região. Em Bagé, por exemplo, tem risco de geada amanhã e tudo isso porque a temperatura mínima começa com 1 grau. Então imagina só a sensação térmica por lá. Em São Paulo, as temperaturas já começam a cair nesta madrugada. Tem sim possibilidade de chuva no litoral, com rajadas de ventos que podem chegar a 70 km por hora. Aqui na capital, as temperaturas, olha, não passam dos 17 graus amanhã. Na quarta-feira começa a subir para 23 e na quinta-feira 26 graus. No Rio de Janeiro também tem previsão de chuva no litoral e os termômetros marcam 23 graus amanhã. Belo Horizonte 29, Vitória no Espírito Santo 27 graus. No interior nordestino, o dia continua quente e seco, sem previsão de chuva. Mas no litoral deve chover por causa da frente fria e também da brisa marítima. Na região norte tem previsão de chuva em toda essa área mais escura aqui do mapa, mas o destaque continua para Roraima. Quanto às temperaturas máximas, chegando aos 35 graus em Manaus, a mesma coisa em Cuiabá, sem previsão de chuva. E no sul do país, a máxima não passa dos 18 graus em Porto Alegre amanhã. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Torcendo para essa chuva avançar ali na Amazônia, né? Obrigado, Igor. Até amanhã. Nós voltamos em 30 segundos.
O presidente Lula reafirmou durante pronunciamento à nação o compromisso com o equilíbrio fiscal. O presidente também reforçou alguns resultados do governo, como o crescimento do PIB e a queda no desemprego. Esse foi o quarto pronunciamento feito pelo presidente Lula desde que reassumiu o comando do país. Desta vez, Lula fez um balanço dos primeiros 18 meses de governo e destacou a melhora nos indicadores econômicos. Apostavam que o crescimento do PIB não passaria de 0,8%, mas crescemos quase 3% no ano passado. Mais de 2.700.000 empregos formais foram criados e a taxa de desemprego é a menor dos últimos 10 anos. Lula também ressaltou a volta de programas sociais, como o Mais Médicos e o Farmácia Popular, que foram diminuídos ou encerrados durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E em meio a uma quebra de braço com o Banco Central, o presidente disse que não abre mão da responsabilidade fiscal. Entre as muitas lições de vida que recebi de minha mãe, Dona Lidu, aprendi a não gastar mais do que ganho. É esta responsabilidade que está nos permitindo ajudar a população do Rio Grande do Sul com recursos federais. Aprovamos uma reforma tributária que vai descomplicar a economia e reduzir o preço dos alimentos e produtos essenciais, inclusive a carne. A declaração vem após o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciar a contenção de 15 bilhões de reais de gastos no orçamento deste ano. A medida serve para cumprir as regras fiscais. Hoje, o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central para anunciar as projeções do mercado financeiro, manteve a expectativa da taxa Selic para este ano em 10,5%. A taxa é considerada alta e criticada pelo governo. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, se reúne nesta semana para decidir o patamar da taxa básica de juros da economia brasileira. Nós vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com muito mais informações para você. Até já. Um confronto entre criminosos no Morro do Quitungo, na zona norte do Rio de Janeiro, deixou 3 pessoas feridas. Entre as vítimas está um motorista de aplicativo baleado no pescoço. O tiroteio começou por volta das 2 horas da manhã. Um grupo de 14 traficantes atacou policiais civis que faziam uma operação para checar denúncias de que criminosos do Comando Vermelho, que atuam nas favelas do Quitungo e Guaporé, na Zona Norte, invadiriam comunidades do Complexo da Penha. Na troca de tiros, um criminoso morreu e outro ficou ferido. Ele está internado sob custódia em um hospital aqui da região. Um motorista de carro por aplicativo que passava pelo local foi baleado no pescoço e está em estado grave na mesma unidade. No hospital, a esposa de Carlos Henrique Calisto, que está grávida, não quis gravar entrevistas. Carlos tem passagem por roubo, mas a polícia ainda não sabe se ele estava envolvido. A passageira que ele levava foi atingida por estilhaços e liberada. De manhã, as cenas do confronto eram visíveis. Cápsulas de munição espalhadas pelo chão, marcas de tiros nas paredes e nas janelas. Fabiana contou que pela primeira vez um tiro acertou o muro do terreno onde ela mora e que quase não conseguiu dormir. Olha, foi aterrorizante. Normalmente a gente nem escuta, que a gente lá dos fundos, né? Só que essa noite parecia que era aqui na esquina o tiro. Tem tido muito tiroteio aqui, quase a semana toda, né? Praticamente essa noite parecia uma guerra mesmo. Pelas ruas, destruição, carros amassados e com marcas de tiros. Este idoso que não quer se identificar teve o táxi danificado durante o confronto na Zona Norte. Eu nem sabia. Minha filha que mora aqui na Vila da Penha, o mãe dela viu o carro do seu pai lá. Ela veio aqui me ajudar, que é a tua companhia. É quando eu cheguei aqui, viu a destruição toda aí. A gente não tem nada a ver com isso, quem paga é a gente. De acordo com as investigações, os criminosos que atacaram os policiais pertencem à quadrilha de Tiago do Nascimento Mendes, o Belão, chefe do tráfico do Quitungo e Guaporé. Moradores relatam que os conflitos entre traficantes do Comando Vermelho e do 3º Comando Puro se intensificaram na região. Vamos agora para o sorteio da Caixa. A polícia prendeu o suspeito de atirar contra um major da Força Aérea Brasileira durante um assalto em São Paulo no mês passado. A repórter Estela Freitas tem mais informações. Oi, Estela, boa noite. Oi, Amanda, uma boa noite.
Opa, tivemos um probleminha com a conexão da Estela, não tem problema, daqui a pouco, assim que a gente restabelecer o sinal, voltaremos com ela, mas agora vamos do que, Augusto? Esporte. Vamos para o esporte, olha. Pois é, a 51ª semana de vela de Ilhabela chegou ao fim, depois de um espetáculo, aquelas cenas maravilhosas que a gente apresentou semana passada, né, Amanda? Pois é, vento, mar, sol, praia, maravilhoso. Marcelo Dó, boa noite. O maior evento náutico da América Latina é sempre um espetáculo, né? Teve campeão olímpico no encerramento, é isso? É, teve isso e muito mais. Tudo bem, Amanda? Boa noite, Augusto. Para vocês aí que também estão em casa. Fernando Fontana conta tudo, mostrando a festa dos campeões em mais um ano finalizado com sucesso. No último dia de vela, olha quem apareceu na ponta da praia para dar adeus. Hoje até baleia participou do evento. Até baleia veio se apresentar aqui. A baleia foi uma parte do show. A outra ficou por conta dele. O Barco Brasil não tem esse nome por acaso. O design, criado pelo assessor de imprensa Flávio, virou atração durante a semana de vela. Eu peguei alguns conceitos que são relacionados ao nosso Brasil, né? As ondas, também a calçada de Copacabana, as cores. E este desfile vai ultrapassar fronteira. Na volta ao mundo, ele vai ser... A gente vai levar as cores do Brasil para o mundo inteiro. Outro que já rodou o mundo velejando é Robert Scheid. E para variar, ganhou de novo com o barco Tonka na classe C30. Mais uma medalha aí no peito. É sempre bom, né? Sempre bom. É uma emoção sempre vencer. E aqui é diferente, né? Porque é em equipe. Depois de colocar mais uma medalha no peito, Robert Scheid já está de olho em Paris. E ele já tem o seu favorito para ganhar medalha nos Jogos Olímpicos. E quem diria? É daqui de Ilhabela. Bom, a gente tem nessa Olimpíada o Matheus Isaac, que é aqui da Ilhabela, que tem ótima chance de ganhar a medalha, né? Velejamos com os comandantes Fábio e Marcelo no Fitoervas, um dia antes deles ficarem com o bicampeonato do Super 40. Você deu muita sorte, muito obrigado aí pela presença. Pô, deu tudo certo, foi uma semana difícil. Já o barco mais bravíssimo do Espírito Santo comemorou demais, também não é para menos. Terminou na primeira colocação geral e através da conquista, uma história comovente. A semana começou toda complicada, né? Meu pai sofreu um acidente na quinta-feira antes da semana de vela, não pude vir. Fiquei 2 dias no hospital com ele, não sabia o que ia acontecer. Minha mãe, minha esposa e minha irmã conseguiram segurar as barras. A gente não mora aqui em São Paulo, a gente mora no Espírito Santo. Para ver que estava tudo certo, eles me liberaram para conseguir vir aqui e conseguir correr o campeonato. Essa conquista se dedica para o seu pai. Com certeza, isso aqui é do velho. E para quem já estava com saudade da semana de vela, pode se preparar. A próxima semana de vela, a 52ª, será do dia 19 a 26 de julho do ano que vem. Então, que no ano que vem, os bons ventos estejam de volta. Os professores flagrados imitando macaco em uma roda de samba no centro do Rio de Janeiro serão intimados pela polícia. Tony Vendramini, direto do Rio de Janeiro, traz as informações para a gente. Boa noite, Tony. Tem gente que não cansa de passar atestado de ignorância nesse assunto, né? Nos conte mais desse caso lamentável, Tony. É verdade, Augusto, faltou muita noção, né? Boa noite para você, boa noite, Amanda, boa noite a todos que nos acompanham. A Polícia Civil informou que os 2 professores de música já foram intimados por carta, já que eles não moram no Rio de Janeiro. A Carolina de Palma tem 28 anos, é argentina e mora em Buenos Aires. Ela foi reconhecida com a ajuda do Centro de Cooperação Policial Internacional do Rio, já que o consulado argentino informou que não poderia ajudar na identificação. A Carolina vai ser ouvida por meio de uma carta rogatória, que é um instrumento jurídico de cooperação processual entre países. Já o outro professor é o Tiago Martins Maranhão, de 41 anos. Ele é carioca e mora em São Paulo. Ele vai prestar depoimento na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância da capital paulista por meio de carta precatória. A Carolina e o Tiago estavam aqui no Rio de Janeiro para um seminário sobre educação musical. No domingo, a Carolina foi embora e o Tiago partiu, deixou aqui a cidade antes mesmo de participar desse seminário. A escola de música, onde ele
dava aula, informou na semana passada que o Thiago já não faz mais parte do quadro de colaboradores. Augusto, Amanda. Muito obrigada, Tony. Agora a gente restabelece a conexão com a Estela Freitas para falar da prisão do suspeito de atirar contra o major da Força Aérea Brasileira durante um assalto em São Paulo no mês passado. Oi, Estela, boa noite. Oi, Amanda. Boa noite a você, boa noite a todos. Pedro Henrique Maciel de Souza, de 21 anos, foi preso em Paraisópolis, na zona sul da capital. Segundo o Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, ele chegou a resistir, entrando em luta corporal com os policiais e acabou sendo baleado na perna. O assalto ao major da FAB foi no dia 5 de junho, na Vila Olímpia, também na zona sul da cidade. Ele e a esposa andavam pela calçada quando foram abordados. O major chegou a discutir com um criminoso antes de ser baleado. Ele teve que passar por cirurgia e a esposa, que entrou em estado de choque, também precisou de atendimento médico. Amanda, Augusto. Obrigado, Estela. No Ceará foi presa hoje a mulher que esfaqueou a enteada de 15 anos depois de uma audiência de pensão alimentícia. O repórter Marcelo Espíndola traz as informações. Boa noite, Amanda, Augusto e todos que nos acompanham. Imagens da câmera de segurança mostram o tumulto que aconteceu em um açougue em Iguatu, no interior do Ceará. A vítima, acompanhada pela mãe, foi ao local de trabalho do pai, depois de o homem não ter comparecido a uma audiência que tratava de um pedido de pensão alimentícia. Insatisfeita com a situação, a atual esposa do homem esfaqueou a enteada. A adolescente foi socorrida, passou por cirurgia e recebeu alta. A agressora fugiu e foi presa hoje por tentativa de feminicídio e violência física no contexto da violência doméstica e familiar. O Ministério Público de São Paulo denunciou Matheus de Camargo Pinto, funcionário de uma clínica de terapia para usuários de drogas em Cotia, na Grande São Paulo, por torturar e matar o paciente Jarmo Celestino de Santana no início do mês. Caso a Justiça aceite o pedido, o suspeito se tornará réu por tortura e morte. A causa da morte da vítima ainda é investigada. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos emitiu nota hoje informando que os serviços do Sistema Eletrônico de Informações do Governo Federal foram restabelecidos e estão operando normalmente. Na segunda-feira passada, o programa, que é essencial para garantir o andamento de processos eletrônicos de 9 ministérios e 2 órgãos federais, sofreu uma suposta tentativa de invasão. A Polícia Federal e a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, investigam o caso. O Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã estamos de volta, agora mais cedo, a partir das 7 da noite. Anote aí. Até lá. Boa noite para você e até amanhã.